Meus caros irmãos e amigos, a paz do Senhor para todos. No Fonte de Vida de hoje, continuamos a refletir sobre a questão das origens do universo e dos seres vivos em geral, especialmente a origem do ser humano. Esses temas são objeto de nossas análises e reflexões com base na Palavra de Deus, que é a revelação do Criador para o homem, e também com argumentos da verdadeira ciência, despojada de preconceito e mistificações em nome da ciência. Fique conosco, até já. Você está assistindo programa Fonte de Vida com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. La 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 la, la la, oh oh oh, la 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 la, la la. If every day is just a dream, then who would I wanna be? Today I think I'll be the queen, flying through a time machine. Oh, my, discover what's deep inside. Oh, my, loving everything I find. La, 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 my. A ETAP, Escola Teológica da Assembleia de Deus em Parnamirim, oferece a você a oportunidade de ampliar seus conhecimentos bíblicos. Estão abertas as inscrições para os cursos de teologia por módulos semipresenciais, onde você terá aulas com professores competentes e ainda estudar em sua própria casa. Não perca esta oportunidade. A ETAP dispõe de biblioteca própria e instalações adequadas para que você sinta-se bem estudando conosco. Faça já sua inscrição. Informações pelos telefones 3272-6979. Família em Foco. Família em Foco. Meus caros irmãos e amigos, no programa anterior, vimos que a falsa ciência materialista contra Deus, contra a sua palavra, não tem a mínima condição de explicar como a vida surgiu por acaso. Vimos que a parede protetora da célula, vejam bem, só a formação da parede protetora da célula exige operações tão complexas e precisas que jamais o acaso cego poderia dar início ou formar. Eles não sabem e não podem explicar como a parede da célula poderia ter surgido por acaso. Imagine a célula toda. Imagine o corpo humano com mais de 100 trilhões de células. Vimos também que o ácido palmítico, necessário à formação dos ácidos gráxicos, para o funcionamento interno da célula, exige uma engenharia genética tão sofisticada que a evolução cega e ao acaso jamais teria sentido. Crer que essa maravilhosa estrutura foi criada ao acaso ao longo de milhões de anos só pode ser fruto de uma fé cega, numa religião sem Deus. Vimos também como a enzima DNA girase, indispensável para a reprodução celular, é tão complexa e sua ação tão tremendamente precisa, que uma mente honesta jamais vai aceitar explicações ditas científicas para sua origem e funcionamento. Com essa rápida passagem pela estrutura da célula, vamos ver o que nos diz a Bíblia, que de longe tem a melhor e mais coerente e lógica explicação sobre a origem do universo, da vida e dos seres vivos. Está escrito: Tu só és Senhor, Tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, e a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há, e Tu os guardas em vida a todos, e o exército dos céus te adora. Neemias 9,6. Ninguém é obrigado a crer na Bíblia, mas crer na origem e evolução ao acaso é algo que não faz o menor sentido à mente inquiridora do homem. Ora, o que é que diz a Bíblia? O livro sagrado dos cristãos nos informa que a vida é um milagre, oriundo da mente de Deus, que a tornou realidade quando, após criar a matéria inanimada, resolveu criar os seres vivos, tanto o homem racional, como os animais, como os seres racionais. Diz o texto bíblico: E disse Deus, produz a terra erva verde,
erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie. E disse Deus, produzam as águas abundantemente, répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies. E toda ave de asas, conforme a sua espécie. E disse Deus, produz a terra, alma vivente, conforme a sua espécie, gado, répteis e bestas, feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. Até aqui a criação inteligente do primeiro ao quinto dia. No sexto dia, ocorreu a criação do ser humano, homem e mulher, diz a Bíblia. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Gênesis 1, 11, 20, 21, 24 e 27. Essa é a única e mais lógica explicação para a origem da vida, a partir de um ser pessoal, inteligente e todo-poderoso. Acreditar na evolução é o mesmo que acreditar que um monte de alumínio, ferro, plástico, fios e tinta pudesse explodir e, ao acaso, formar um avião Boeing 747. Ou que materiais de construção como tijolo, barro, areia, ferro e outros amontoados, de repente se agregassem e formassem uma casa. Na realidade, a única coisa que a teoria de Darwin pode explicar seria a teoria da extinção das espécies, nunca da evolução biológica das espécies. O Apocalipse afirma, digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Apocalipse 4:11. Diante do que temos visto até aqui, podemos concluir que o universo ou o macrocosmo jamais poderia ter surgido de uma grande explosão, Big Bang, ao acaso. Por mais que os cientistas materialistas e ateus queiram convencer a mente humana, sim, a mente humana mais complexa ainda que tudo o que estudamos em relação ao corpo humano, jamais poderia ser fruto do acaso cego ou de um relojoeiro cego, como diz o biólogo Richard Dawkins, o maior ateu contemporâneo. Eu pergunto, você crê em Deus ou não? Se crê, não adianta apenas crer. Precisa viver com Ele e para Ele. Né? Precioso, precisa ter Jesus Cristo como seu Salvador. E viver em santificação, para poder um dia depois desta vida, viver com Ele na eternidade. Se você não crê, você tem todo o direito de admitir sua descrença no Criador, onipotente, superinteligente, e acreditar na ciência materialista de que o homem veio de uma ameba, passou por invertebrado, vertebrado, anfíbio, mamífero e, por fim, o homem sapiens, o homem inteligente. Tudo ao acaso, cego e sem finalidade. Mas saiba de uma coisa, que arcará com as consequências de sua decisão. Meu conselho, aceite Jesus Cristo como seu Salvador enquanto é tempo. Fique conosco. Até já. Você está assistindo programa Fonte de Vida com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. A ETAP, Escola Teológica da Assembleia de Deus em Parnamirim, oferece a você a oportunidade de ampliar seus conhecimentos bíblicos. Estão abertas as inscrições para os cursos de teologia por módulos semipresenciais, onde você terá aulas com professores competentes e ainda estudar em sua própria casa. Não perca esta oportunidade. A ETAP dispõe de biblioteca própria e instalações adequadas para que você sinta-se bem estudando conosco. Faça já sua inscrição. Informações pelos telefones 3272-6979. Mais uma vez estou diante do teu altar. Vou me entregar.
diante de ti, Senhor. Preciso sentir tua glória em minha vida. Vou me humilhar, tuas vestes tocar, sarar minhas feridas. Senhor, tu és santo, por mim se entregou, derramou o seu sangue. Não dá pra esquecer o teu grande amor, morreste na cruz por mim. Não posso ficar sem a tua presença. Não vou desistir de tuas promessas, que em breve vão se cumprir. Eu tenho 1000 razões pra te adorar, eu tenho 1000 razões pra te exaltar. Enquanto eu viver, não vou me calar, clamarei o teu nome. Eu tenho 1000 razões pra te adorar, eu tenho 1000 razões pra te exaltar. Enquanto eu viver, não vou me calar, clamarei o teu nome, pois dependo desse amor. Eu tenho 1000 razões pra te adorar, eu tenho 1000 razões pra te exaltar. Enquanto eu viver, não vou me calar, clamarei o teu nome. Eu tenho 1000 razões pra te adorar, eu tenho 1000 razões pra te exaltar. Enquanto eu viver, não vou me calar, clamarei o teu nome, pois dependo desse amor. Enquanto vida eu tiver, teu nome exaltarei. Enquanto vida eu tiver, teu nome anunciarei. Porque tu és santo, ó Pai, porque tu és santo, ó Pai. Tenho 1000 razões pra te adorar, eu tenho 1000 razões pra te exaltar. Enquanto eu viver, eu tenho 1000 razões pra te adorar. Enquanto eu viver, não vou me calar, clamarei o teu nome, pois dependo desse amor. La 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 la, la la. Oh oh oh, la 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 la, la la. If every day is just a dream, then who would I wanna be? Today I think I'll be the queen, flying through a time machine. Oh my, discover what's deep inside. Oh my, loving everything I find. La 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 la, la la, my. Visão panorâmica, o seu jornal. A paz do Senhor, está começando mais um Visão Panorâmica. Confira os destaques de hoje. CGADB realizou Assembleia Geral Online. Aprovada a lei que considera igrejas atividades essenciais em meio à pandemia. É já em 30 segundos.
Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Uma empresa com larga experiência há mais de 20 anos no mercado. Conta com equipamentos de última geração e profissionais capacitados. Podemos atender a sua demanda com qualidade, rapidez e eficiência. Gráfica Fernandes, Rua Presidente Sarmento, 1061, Alecrim. Fone 3223-7028. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. CGADB realizou a Assembleia Geral online. Tendo em vista a pandemia do coronavírus, a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil realizou a 45ª Assembleia Geral Ordinária através de transmissão online no dia 20 deste mês em São Paulo. O tema da Assembleia Geral foi fortalecendo os dons espirituais da Igreja, em consonância com o tema da campanha de incentivo à busca dos dons espirituais e batismo com o Espírito Santo neste ano de 2021. Presidida pelo pastor José Wellington Costa Júnior, a CGADB reuniu em sessão online centenas de ministros da Assembleia de Deus em todo o país. O pastor José Wellington Bezerra da Costa ministrou a palavra de Deus na parte da manhã e o pastor Elienay Cabral pregou a palavra de Deus na parte da tarde com o tema Calvário e Pentecostes, enfatizando a importância da busca pelo poder de Deus nos tempos difíceis em que vivemos. Após a votação, foram indicados para a mesa diretora o pastor José Wellington Bezerra da Costa Júnior, reeleito para mais um mandato. Ministros da Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte também foram eleitos para a mesa diretora e para conselhos e comissões da Convenção Geral. O pastor Martim Alves da Silva, presidente da IEADERN e SEMADERN, foi eleito para suplente do segundo secretário da mesa diretora. Para os conselhos e comissões foram indicados os seguintes ministros da Convenção Estadual de Ministros da Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte. Pastor Jonas de Paiva Júnior para o Conselho Regional da Convenção no Nordeste. Para o Conselho de Capelania foi eleito o pastor Abdênigo Xavier dos Santos. Para o Conselho Político foi eleito o pastor Alfredo Luiz de Melo. O pastor Francisco Cícero Miranda foi eleito para o Conselho de Missões. O pastor Elinaldo Renovato de Lima, da ADEPAR, foi eleito membro da Comissão de Apologética da Convenção. Para a Comissão de Planos e Estratégias de Evangelismo, foi eleito o pastor Reginaldo Aleixo Luna. Foi eleito para o Conselho Regional da Juventude o pastor Bruno de Souza Rodrigues. Todos são ministros da nossa SEMADERN, o que muito honra a nossa igreja, a Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte, presidida pelo pastor Martim Alves da Silva. Aprovada a lei que considera igrejas atividades essenciais em meio à pandemia. Deus sempre tem alguém para usar, tendo em vista seus propósitos e desígnios para a sua igreja. Por proposição do vereador Gabriel César, da Igreja Missão Evangélica Belém. Resumimos o texto da lei para que todos os cristãos, em geral, tomem conhecimento. Trata-se de uma louvável iniciativa por parte de parlamentar evangélico de Parnamirim, que contempla não só as igrejas evangélicas, mas igrejas católicas e de outras confissões de fé. A lei que tomou o número 2102 de 16 de abril de 2021, aprovada pela Câmara Municipal, foi sancionada pelo prefeito Rossano Taveira. Estabelece como essencial a atividade religiosa em período de calamidade pública no âmbito do município de Parnamirim. O texto da lei alcança templos religiosos de qualquer crença ou denominação religiosa e ampara a realização de cultos ou reuniões internas ou externas aos templos, bem como transmissão de cultos ou reuniões não presenciais. A lei, em seu artigo 2º, determina que o funcionamento das atividades religiosas devem observar os protocolos da segurança sanitária, como o uso de máscaras, álcool 70 graus e o afastamento social de no mínimo 1,5 m entre as pessoas. Mas ressalta que essas medidas necessárias aos cuidados com a pandemia não podem inviabilizar o atendimento ou realização de atividades presenciais no âmbito das entidades religiosas.
Até o fechamento da gravação deste programa, a lei municipal já estava em vigor desde o dia 16 de abril, restando ainda a publicação de decreto municipal regulamentando as medidas decorrentes dessa lei, que tem elevado significado para o segmento religioso do município, visto que o instrumento legal considera atividades religiosas como essenciais em períodos de calamidade pública ou equivalentes. Oremos para que Deus abençoe as autoridades públicas municipais, não só em Parnamirim, mas em todo o estado e em nosso país, que tenham essa visão elevada de que igrejas não são apenas locais de reunião, mas locais de amparo e apoio aos que sofrem os efeitos de pandemias ou calamidades públicas. Através das orações, do acolhimento espiritual e emocional das pessoas, as igrejas cumprem um papel de grande importância para amenizar as consequências dos problemas criados por tais eventos. Oremos a Deus para que, com seu poder e sua graça, afaste do nosso país, do nosso estado e do nosso município toda essa pandemia que tem causado não só transtornos sociais jamais imaginados, como também o fechamento de empresas, desemprego elevado, problemas familiares e emocionais, mas tem levado muitas pessoas a óbito, deixando a dor e a tristeza com os familiares. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Clamemos a Deus. Este foi, portanto, o Visão Panorâmica de hoje. Até o próximo programa, se Deus assim nos permitir. Fonte de vida. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Uma empresa com larga experiência há mais de 20 anos no mercado. Conta com equipamentos de última geração e profissionais capacitados. Podemos atender a sua demanda com qualidade, rapidez e eficiência. Gráfica Fernandes, Rua Presidente Sarmento, 1061, Alecrim. Fone 3223-7028. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Meus queridos irmãos, meus amigos, evangélicos ou não evangélicos, eu agradeço a Deus por contar com vocês na audiência deste abençoado programa e quero orar por vocês. Querido Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, te agradecemos de todo o nosso coração por tantos irmãos, tantos amigos, Senhor, evangélicos ou não, que prestigiam o programa Fonte de Vida há tanto tempo. Abençoa a todos, abençoa cada um, suas famílias, seus lares. Em nome de Jesus, amém. Até o próximo programa, se Deus quiser. Enquanto vida eu tiver, teu nome exaltarei. Enquanto vida eu tiver, teu nome anunciarei. Porque tu és santo, Pai. Porque tu és santo, Pai. Tenho 1000 razões pra te adorar. Eu tenho 1000 razões pra te exaltar. Enquanto eu viver,